Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Hoje eu acho que é um dia muito importante para as constelações familiares no país, onde a gente vai estar lançando o mapa de evidências. E como a gente sempre conversou aqui, a gente sempre segue a ordem. Então, como quem veio primeiro foi a ABC, eu vou passar a palavra para o presidente da ABC, o Tarso. Querido, a palavra está contigo, meu amigo. O microfone está fechado. O que vem primeiro são as primeiras letras, né? Então, o A, B, C vem antes do M, A, P, A, S, que é o mapas. Tá certo. Então, primeiras coisas primeiras, hoje é uma noite memorável desse grupo que se reuniu e fez esse trabalho incrível que nós vamos hoje ter a chance de mergulhar. Assim que saiu, o Zé Miguel mandou para a gente acompanhar, e nós já comentamos com ele como foi profundo, como foi bacana, oportuno usar essa metodologia, esse jeito, essa profundidade e ser um marco, como se fosse um esteio de onde virão os próximos movimentos também para alicerçar, para dar o caráter científico para as constelações. Muitos de nós sabemos que já sabemos que é uma ciência. Muitos de nós temos a evidência clara de como as constelações funcionam e o bem que elas produzem. Mas era necessário também dar uma resposta para aquelas pessoas que, não conhecendo bem as constelações, ficavam presas, em comentários superficiais ou não. Então, hoje é um pouco o dia da gente lavar a alma, né? E a gente se sentir em casa, nesse meio que nós estamos os institutos reunidos, né? O IBCF, a ABC, nós convidamos todos os associados para estarem hoje. E, além disso, alunos que estão se formando também que venham conhecer e venham fazer parte, né? Já se integrarem com as associações, conhecerem o trabalho e as pessoas que estão por trás trabalhando para todos. Então, hoje é um dia bem bacana. Quero agradecer a Vânia e quero agradecer ao Zé Miguel, são batalhadores, eles vão ter a chance de falar, mas quero dizer para vocês dois, queridões, que o que vocês fizeram deixa um registro para todos como sendo um marco para a gente ir para frente. Tá bom assim, Inácio? Agora tá Ô, contigo. tá ótimo, meu amigo. Então vamos lá, gente. Pelo IBCF, a gente gostaria de agradecer muito esse momento incrível, essa parceria e esse trabalho incrível que foi feito pela Cabizin, um trabalho extremamente profissional que a gente estava precisando de uma entidade muito profissional. E o objetivo da gente não é a gente discutir, brigar e falar, ó, agora tem o mapa, a gente está certo. É a gente fazer a nossa lição de casa. Eu acho que o mapa é um primeiro passo de muitas coisas que têm que ser feitas por todos nós. Então, a gente está dando um passo gigante. Esse mapa, ele não é exclusivo da ABC e do IBCF, ele é do mundo. Ele é para todos os consteladores do mundo. Ele está publicado, aí o Caio e o Ricardo vão explicar toda a parte técnica, todo o trabalho que foi feito pela Cabizin. Mas eu também veio fazer aqui um agradecimento, um reconhecimento, que nada disso existiria se nós tivéssemos nossos pioneiros nessa área de pesquisa, José Miguel e Vânia, que realmente fizeram e fazem um trabalho incrível, e todos que vieram junto conosco. Se eu for ficar falando nomes aqui, eu vou me lascar, mas eu só vou reverberar mais três pessoas que foram importantes nesse movimento, que foi a Daniele, a Isabela Oliveira e a Eliane Amado, que também fizeram um trabalho bacana. E eu só posso dizer o seguinte: a gente está começando um novo momento na história das constelações familiares no mundo. E cabe você que está aqui, você que
gosta da constelação, você que estuda a constelação, você que faz curso de constelação, realmente ouvir com muito carinho tudo que vai ser dito aqui, porque eu vejo que é um divisor de águas, antes e depois do mapa de evidências. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para os membros da Cabezinho, o Caio e o Ricardo, que são as pessoas que realmente estiveram à frente em todos os debates, todas as discussões e todos os trabalhos que foram realizados. Então, quem vem primeiro? Ricardo. Então, Ricardo, a palavra está contigo, doutor. Inácio, muito obrigado. Eu queria cumprimentar todos aqui presentes, em teu nome, porque essa parceria entre assistência, pesquisa e ensino, ela é fundamental para o desenvolvimento dessa área que só está crescendo no Brasil. Eu vou fazer aqui uma apresentação, rápida. Caio, se você puder projetar para mim, eu te agradeço. Então, meu nome é Ricardo Guelman, eu sou o fundador, presidente do Cabezinho nos primeiros 5 anos. Agora, com grande honra, Caio está seguindo agora como presidente do Cabezinho. E a gente tem trabalhado no sentido de gerar, evidências para promover políticas públicas nessa área, que é a área das práticas integrativas, que aqui na cidade de São Paulo tem sido chamado também pela Secretaria de Saúde Integrativa. E contar um pouquinho para vocês, da nossa trajetória, em relação à produção de mapas. Então, pode seguir, por favor. Então, primeiro, por que fazer esses mapeamentos? Porque existem muitas lacunas no sistema de saúde globalmente, de áreas que só estão, aumentando a incidência nos últimos 20 anos, como saúde mental, doenças crônicas não comunicáveis, como doenças cardiovasculares, câncer, enquanto a gente, nos últimos 20 anos, conseguiu controlar infecções, emergências, mas essas condições crônicas só estão piorando no mundo inteiro nos últimos 20 anos. Então, os governos têm solicitado as evidências para prover outras formas de tratamento. Próximo. Esse termo, que é um termo brasileiro, ele está dentro de um guarda-chuva maior, que a OMS chama de medicina tradicional, complementar e integrativa, né? Aqui é o site oficial da OMS, que inclui, 170 países que têm políticas nacionais, para promover essa área. E aqui no Brasil a gente tem a PNP, que vai fazer 19 anos. Próximo. Então, foi feita uma enquete com esses 170 países para que implementar toda essa nova abordagem de medicina e saúde complementar. Primeiro pelas doenças crônicas, depois prevenção, cuidados paliativos, reabilitação, promoção de saúde e outros. Pode passar. O conceito de medicina e saúde integrativa, internacionalmente, ele olha a questão da relação entre o profissional de saúde e o paciente, é focado na pessoa e é informada por evidências. Quando a gente olha essa questão da evidência, a gente vê que até o século XX, a quantidade de publicações no campo era muito pequena comparado com a explosão no século XXI. Portanto, essa temática, da medicina, saúde integrativa, a construção de consórcios. Nós temos 4 consórcios no mundo hoje. Começou nos Estados Unidos, depois Brasil, depois Holanda e agora Alemanha assumiu. Então, é uma coisa bem da nossa época atual, dos últimos 20 anos. 25 anos. Próximo. O conceito de medicina integrativa da OMS, ele propõe uma combinação respeitosa entre os conhecimentos e habilidades, tanto biomédicos convencionais, como o campo que é chamado de medicinas tradicionais e complementares.
para gerar um cuidado muito mais profundo, holístico, em relação ao indivíduo, e é um processo em implementação que a gente tem agora a estratégia 2025, 2034, que vai ser lançada esse ano, que vai nortear para os próximos 10 anos essa integração. Próximo. Então, lembrar pode passar que a política nacional foi norteada através desses documentos, começaram em 2002, e a constelação familiar entra dentro desse conjunto, que ano passado foi 18 anos, esse ano vai fazer 19 anos da política pública brasileira, que é um modelo incrível na atenção primária, né? Lembrando que 80% dos municípios têm alguma prática integrativa, e a gente tem dividido em sistemas médicos ou racionalidades médicas, produtos naturais, e todas as terapias que não envolvem medicamentos, chamadas não farmacológicas, a constelação familiar entra dentro desse conjunto que depende muito mais da capacitação do profissional. Próximo. O Brasil tem ocupado um local de destaque, né? Depois da China, Estados Unidos, Coreia do Sul e Taiwan. O Brasil produz muita pesquisa nessa área, com mais ênfase em plantas medicinais e acupuntura. Próximo. E o nosso consórcio, que foi criado em 2018, ele faz 7 anos agora, acabou de fazer 7 anos, ele tem vários comitês que reúnem ao redor de 100 pesquisadores de 50 universidades brasileiras para promover o principal produto são os mapas de evidência para o Ministério da Saúde e para a OPAS. Próximo. Então, nós estamos incluídos no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, né, uma área aplicada à saúde pública, e a gente usa a terminologia da OMS, medicinas tradicionais complementares integrativas. Próximo. Em vários grupos, quer dizer, várias linhas de pesquisa. E tudo começou em 2019, quando o ministro Mandetta chamou para uma reunião em Brasília, e foram vários atores importantes, para que a gente pudesse construir as evidências para alicerçar a política nacional. Então, um seminário com. Até hoje a gente já envolveu mais de 98 pesquisadores, né? 83 do Cabzin, 15 da Abireme, pode passar. E é um projeto em parceria com a Abireme, que é um centro de informação em saúde da OPAS. Então, não existiria esse projeto sem essa parceria, em que a gente avalia para cada população um tipo de intervenção, o desfecho, que é o outcome, o efeito e a qualidade do estudo. O local de publicação dos mapas é a Biblioteca Virtual em Saúde, da Bireme, então pertence à OPAS. O Cabzinho, ele produz, é o executor principal, mas ele fica publicado em domínio público. E a gente avalia todas essas variáveis, né? Intervenção, desfecho, efeito, a população. Pode passar. Então, dentro do conjunto de tipos de estudos que o mapeamento ele traz, o ideal é que a gente pegue as revisões sistemáticas de estudos clínicos controlados, porque esse é considerado o maior nível de evidência, e o conjunto um overview sobre as revisões temáticas é o ideal para a gente poder promover uma recomendação clínica forte. Então, de acordo com o tipo de prática integrativa, a gente tem várias quantidades diferentes de estudos, mas esse é o objetivo, de mostrar melhor evidência para informar a política pública. Próximo. Então, a maneira como os mapas são apresentados tem uma forma gráfica que essas bolinhas representam onde tem pesquisa, onde tem evidência, e você tem tipos de intervenções específicos e tipos de desfechos. Por exemplo, dor, depressão, ansiedade. Cada coluna é uma queixa clínica diferente. Pode passar? Até agora já elaboramos 29 mapas de evidência, criando um repositório de mais de 2.400 revisões temáticas,
que é um volume bem grande. E aí vocês olham embaixo, pode passar o próximo que dá para ter uma noção. As áreas que se concentram mais é a área de plantas medicinais, isso historicamente no mundo inteiro, meditação, aroma, acupuntura, terapias mente-corpo da medicina chinesa, yoga. Então, são áreas que têm grandes quantidades de revisões sistemáticas. E as bolinhas, elas mostram onde tem, e aí os espaços em branco também são importantes, porque são as áreas onde precisa fazer uma agenda de pesquisa para os próximos 5, 10 anos, os gaps de evidência. Pode passar. Por isso que o nome do mapa é Evidence Gap Map, mapa de evidência e de lacunas de evidência. Então, quando a gente olha o conjunto de mapeamentos até hoje, a gente tem grandes áreas de atuação, que é saúde mental, algumas condições patológicas que são de prioridade, dor, qualidade de vida, pode passar. E as grandes condições patológicas são exatamente ansiedade, depressão, insônia, hipertensão, dor, câncer e diabetes, que corresponde às grandes necessidades da saúde pública, especialmente a saúde mental, que como a gente vai ver no mapa da constelação, que mostrou bastante resultado interessante. Pode seguir. Então, essas têm sido, pelos mapeamentos gerais, as três grandes áreas de contribuição das práticas integrativas: saúde mental, doença crônica não transmissível e potencial de reduzir efeitos adversos de uma série de medicações, que é um grande problema de saúde pública. Pode passar. A dependência química, né? E uma etapa a mais a gente conseguiu com um dos mapas, que é o mapa de dor crônica, que foi um pedido, um convite da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, de escrever junto os guidelines, os protocolos clínicos e diretrizes de tratar a dor crônica na cidade de São Paulo, que tem um capítulo voltado às PICs que a gente conseguiu introduzir baseado no mapa da dor crônica. Então, isso já é um sonho de consumo para nós que fazemos pesquisa, que é a partir da pesquisa você poder influenciar que naquele município haja a necessidade de incluir tal prática em função das evidências. Então, esse é um caminho seguinte, os guidelines. Pode passar? Então, para terminar, então, a gente incluiu também algumas plantas. E para realmente passar a palavra para o Caio, nosso presidente atual, gostaríamos de convidar a todos para que apresentem suas experiências, compareçam no Rio de Janeiro entre 15 e 18 de outubro desse ano para o Congresso Mundial de Medicina Tradicional Complementar e Integrativa, porque vai ser a primeira vez na América Latina. Vamos discutir a questão da diversidade do conhecimento, a sociedade saudável, a saúde planetária. Pode passar. O logo representa as 6 regiões do mundo e a gente tem 3 instituições organizadoras, aqui do Brasil, o Cabzin, e a Sociedade Internacional de Pesquisa e a Sociedade Europeia de Medicina Integrativa, que juntos estamos organizando esse evento com apoio oficial da OMS, da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, e agora estamos esperando o apoio oficial do Ministério da Saúde. Pode passar? Então, vai ser lançada a estratégia da OMS para os próximos 10 anos, durante o congresso, com o Dr. Kim. Então, muito obrigado. Passo a palavra, então, para o Caio, para aprofundar mais a temática. Obrigado, Caio. E obrigado, Inácio, pelo convite. É um dia de festa, Você consegue mandar esse material depois para a gente? claro, com certeza. Fica à Manda disposição que a de todos. gente distribui para as pessoas. Obrigado. Obrigado, Ricardo. É um desafio a gente construir pesquisa, né? Ainda mais no nosso país, onde é sabido a dificuldade da carreira na carreira de pesquisador, né? A gente tem N desafios aqui. Financiamento é escasso, as condições de carreira de pesquisador são limitadas, né? Então a gente sabe o quanto é difícil ser pesquisador no nosso país, ainda mais dentro de um tema que não é o tema mais comum dentro do serviço de saúde, do funcionamento do serviço de saúde, como
mercado, né? Então, muito do que impulsiona a ciência é também os interesses governamentais, políticos e de mercado, e tem todo um sistema convencional de cuidado, baseado em tecnologias, patentes, né, e coisas que podem ser facilmente monetizadas, né, que tem uma limitação. No entanto, essa abertura para novas medicinas, né, para medicinas ancestrais e esse bloco todo das MTCI, em geral, essas medicinas elas são tecnologias leves de cuidado, elas têm um custo reduzido, elas não são patenteáveis, né? Você tem ali todo um outro cenário que torna menos interessante também financiamentos e editais específicos de pesquisa, né? Então a gente sabe que existe um viés do modelo econômico, né, que influi também sobre a ciência e isso é importante, né? Então, o Brasil ele tem pouquíssimos editais. Então, é com alegria que a gente consegue entregar essa pesquisa, né, uma pesquisa de revisão, né, um mapa de evidências, como o Ricardo estava trazendo, é uma revisão especialmente de revisões temáticas, né, quando a gente não tem revisões sistemáticas suficientes numa área, a gente abre outros tipos de estudo para compor e mostrar uma fotografia daquela área, né? Então, o mapa ele é uma foto de tudo que tem de pesquisa dentro de um determinado tema. E o tema pode ser um recorte populacional, né? Então, existem mapas de evidência, por exemplo, de idosos, né? De medicinas tradicionais complementares integrativas para pessoas idosas. Tem mapas com recortes específicos de desfecho, né? Então, mapa, por exemplo, de doença cardiovascular ou dor, como o Ricardo mostrou. E tem mapas temáticos de determinadas práticas, que é o nosso caso aqui, que é um mapa de constelação familiar, né? Então, toda vez que você começa um projeto de planejamento para pesquisa, né? Então, todas as áreas que o CABSIM abarca hoje, né? O consórcio ele é uma rede, né? Ele é um hub de pesquisadores. E a gente funciona com comitês. Cada comitê tem um planejamento, né? Então, quando o comitê ele é criado, ele planeja prioridades de desenvolvimento científico na área dele. Então, cada comitê tem o seu próprio planejamento e as suas seus objetivos de desenvolvimento. Pode ser divulgar a pesquisa, pode ser levantar artigos, né? E muitos comitês fazem isso, né? Fazem levantamentos de evidência como esse mapa, como um primeiro passo. Outros comitês vão priorizar eventos científicos, intercâmbio entre profissionais, né? Então, cada comitê tem a sua forma de lidar com as evidências, depende do estágio também de evidência de cada comitê. Mas, como primeiro passo de um planejamento mais a médio e longo prazo, o mapa de evidências ele é uma excelente ferramenta, né? Ele vai trazer informações de quem são os pesquisadores que estão publicando, quais são as universidades que esses pesquisadores estão envolvidos, que tipo de método esses pesquisadores estão usando, quais são os instrumentos que eles estão usando na pesquisa deles validados, o que deu certo, o que não deu certo nessas pesquisas, quais as áreas que estão sendo mais pesquisadas e as que não estão sendo pesquisadas. As limitações também desses estudos, elas vão aparecer ali, né? Na hora que você estuda o mapa como um todo, olha todos os estudos, você também ganha um conhecimento bastante interessante, que é, nossa, existem limitações nesses instrumentos que foram usados, nessa metodologia que foi usada, naquela metodologia. Às vezes o próprio autor do estudo já discutiu, e esse dado fica evidente, né? Isso é tão importante quanto o resultado positivo, porque a ciência ela é construída bloquinho a bloquinho, né? Então, para você construir um conhecimento científico, você precisa de muitos artigos apontando uma mesma direção. Então, não é um artigo que sustenta uma evidência, né?
Uma evidência ela é construída tijolinho por tijolinho, por vários tipos diferentes de pesquisa e por repetição, né? Então, conhecimento científico é sobre reprodutibilidade. Reprodutibilidade é uma característica fundamental, né? Então, como é que eu reproduzo uma pesquisa, né? Eu reproduzo, primeiro, se ela tem rigor metodológico, né? Então, se ela está bem estruturada, é uma receita de bolo, né? Então, eu gosto de brincar que uma pesquisa bem feita é igual uma receita de bolo eficiente, né? Qualquer um que pegar a receita, né? Qualquer um que sabe ler a receita vai conseguir, se seguir o passo a passo certinho, vai chegar no mesmo resultado, né? Então, a pesquisa é assim, né? Quando o método está bem escrito, um pesquisador do outro lado do planeta com os mesmos critérios, populações semelhantes, com características semelhantes, ele chega em resultados semelhantes, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E o passo que a gente deu aqui com a constelação foi um passo de mapear tudo isso, né? O mapa ele tem ali informações, né, complementares muito úteis para as entidades também trabalharem em cima desse planejamento, né? Quem são os pesquisadores principais, quais são os mais engajados, onde essas revistas, essas pesquisas estão sendo publicadas, quais são os journals que aceitam essas revistas, né, as revistas científicas. Você tem informações também sobre quais são os países, né, principais que estão fazendo pesquisa nessa área, os países que não fazem pesquisa. Tudo isso são informações super relevantes e que podem compor um planejamento de desenvolvimento acadêmico, né? Qualquer área merece e precisa de desenvolvimento científico, né? Especialmente que se conecte com a saúde, né? A saúde hoje, ela depende de ciência. E de ciência que, inclusive, abra portas de diferentes paradigmas e explore diferentes teorias, né? E diferentes formas de entender os fenômenos, né? Então, a constelação ela parte de um pressuposto bastante desafiador, que é uma teoria sistêmica, de campo, né? Então, você tem teorias muito diferentes coexistindo hoje no paradigma científico, e essas teorias também precisam ser testadas. Então, além de testar o efeito, os resultados da constelação, em algum momento é importante investigar os mecanismos de ação, né? Quais são as teorias que embasam e quais são as possíveis explicações até dentro de outras formas de entender esses fenômenos, né? Então você tem uma parte da ciência, né, que olha para a complexidade e que olha sobre a interação das coisas e estuda fenômenos não locais, e estuda por exemplo, a teoria dos campos morfogenéticos lá do Sheldrake. É uma teoria, mas ela explica as coisas de uma outra ótica que não a biomecânica convencional, né? A biologia ela é olhada de uma outra forma. É uma teoria como várias outras teorias, mas é possível você fazer pesquisa usando essa ótica, né? E explorando outras possibilidades ali, né? Dentro dos diferentes paradigmas, né? Então, quando a gente vê um produto desse, né, e eu vou projetar aqui o mapa, né, então vocês estão vendo aí a tela, né, esse aqui é o informe executivo do mapa de evidências, né? Então, todo o mapa, especialmente esses mapas mais novos, né, a gente começou a aprimorar os produtos para trazer uma perspectiva também de discussão dos dados, né? Então, esse é um informe executivo que tem uma apresentação ali dos dados mais detalhada, né? Então começa ali, tem uma introdução, né? Tem o histórico da constelação, tem todo o método descrito, né? De como foi feita esse mapa de constelação. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Então, aqui a gente tem a estratégia de busca, né? Então, é um trabalho de revisão sistemática, né? Então, o trabalho de mapa de evidência ele é sistemático. A gente ainda não tem
guias, guidelines para mapas de evidência especificamente. Existem publicações, né? Tem até um saindo agora, né? Teve um painel Delphi cujo eu pude participar junto com pesquisadores de vários países, que delimitou, né, as recomendações para se fazer um mapa de evidências. Então, agora a gente vai ter pela primeira vez um guia bem detalhado, né, das recomendações, as melhores práticas, né? Então, mas, no entanto, essencialmente, o mapa de evidências é uma revisão sistemática, né? E a gente consegue seguir ali as diretrizes do Prisma, né? Reportar ali passo a passo, quantos artigos de cada base de dados, qual foi exatamente a string de busca que a gente usou, né? Então, é um funil, né? Se vocês observarem, a gente usou muitas bases de dados, porque constelação é um desafio, né? Vocês sabem que existe uma dificuldade para encontrar pesquisas na área de constelação. Então, a busca foi uma das fases mais difíceis do mapa, e depois eu vou deixar os pesquisadores que participaram, que estão aqui, também falarem sobre isso, né? Tem os desafios, diferentes nomenclaturas, diferentes termos em diferentes países, né? Não tem indexadores corretos nas bases de dados, né? Não existe o termo DEX ou mesh, né? Depende da base de dados, né? Que são os termos de indexação ali correspondentes. Então, a informação está no resumo ali, né? Às vezes não está nas palavras-chave e você precisa cavar a literatura. Enfim, só para mostrar que a gente começou ali com quase 8.000 artigos na busca para chegar com 16 ali no final. Por que que diminui tanto? Porque a grande maioria das coisas, quando você faz a busca, não tem nada a ver com constelação. Você vai achar um monte de coisa da biologia, um monte de coisa da astrofísica, um monte de coisa de outras áreas que não é a constelação como a gente está aplicando aqui. E muitos artigos no funil, né? Quem tiver curiosidade de ler o relatório depois, vai encontrar um fenômeno que é natural também, né? Especialmente em áreas que estão iniciando. Tem muitos artigos que, do ponto de vista de resultado, eles são vazios, eles não trazem resultados, né? Ou porque ele não tem método, né? O pesquisador não descreveu o método, ele não diz o que ele usou, como ele mediu, o que que ele fez. Então fala, foi positivo, mas me explica o que que foi positivo e como foi, né? Então, uma carência do método, ou simplesmente não tem nenhuma métrica de resultado ali descrita. Ele não especificou como que ele chegou naquele resultado, né? Ele até descreve o, o, o método, mas a conta não fecha e tem alguma incoerência ali que acaba que não tem um desfecho, né? De saúde, né? O que seja cabível aqui para o nosso método, que se olhou unicamente para desfechos que tinham alguma relação com saúde, né? Então a gente estava olhando aqui. Saúde é um conceito muito amplo, né? Mas mesmo assim, eu preciso correlacionar. Então a gente conseguiu incluir 16 estudos ali no final, né? As 16 publicações, elas são do período de 2009 a 2024, ou seja, é um período curto, né? A constelação ela é recém-nascida, né? Do ponto de vista de técnica. Tem pouca coisa produzida porque ela é nova, ela é muito recente mesmo, né? Muito diferente de, sei lá, áreas como medicina chinesa, Ayurveda, que tem ali, desde que a ciência começou a ser ciência, já tinha gente pesquisando aqueles temas, né? Então, é bem diferente o cenário, né? Então, aqui a gente tem algumas estatísticas, né? Eu vou passar rápido só para mostrar, né? Então, você tem dados de avaliação de qualidade dos estudos, do tipo de intervenção, os países, né? Que são os países de foco das publicações, ou seja, os países onde foram feitos esses estudos. Olha só, a grande maioria ali na Europa, né? Algum ou outro, América do Sul, África, né? Mas a maior parte na Europa, né? Dados sobre a população, sobre os desfechos, sobre os efeitos, né? A gente classifica os efeitos entre positivo, potencialmente positivo, inconclusivo, negativo ou potencialmente negativo. E aqui a gente tem
dados, né, gráficos sobre os tipos de estudo. A constelação, ela está numa fase de desenvolvimento da pesquisa onde existem pouquíssimas revisões, né? Então, as revisões sistemáticas são pouquíssimas, são raras, né? A gente tem alguns ensaios controlados, né? E vários ensaios não controlados também, né? Então, são estudos que precisam ali evoluir metodologicamente com o tempo, né? Precisam ser feitos mais estudos, né? Então, 16 é um número pequeno. Mesmo assim, ela traz resultados interessantes, né? Então, você tem ali a lista aqui dos desfechos, né? Vários desfechos por ano. E aqui é o número de estudos, né? E de associações, né? Então, por tipo de estudo. Então, se vocês perceberem, aqui os ensaios clínicos estão distribuídos aqui ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos. E os primeiros estudos de revisão começaram a aparecer aqui, ó, em 2021 apareceram aqui já, apareceu aqui uma revisãozinha sistemática, né? Enfim, o mapa ele reporta, o relatório ele reporta uma tabela, né, que é uma tabela principal de resultados, depois vocês podem explorar, com os desfechos, né? Então você consegue navegar ali nos vários desfechos, os desfechos descrevem também o instrumento utilizado, que foi para medir. Então, toda medição precisa vir de um instrumento validado para aquilo, né? Então, se eu estou medindo bem-estar, eu preciso de uma escala com uma estrutura de validação que me permita medir bem-estar, que defina bem-estar, que metrifique bem-estar, qualidade de vida, a mesma coisa, ansiedade, a mesma coisa. Então, para todas essas métricas, eu tenho instrumentos utilizados ali para aferição, e o instrumento precisa ser validado na língua do país que está sendo entrevistado, né? Então, eu tenho um instrumento para ansiedade, né? O inventário de ansiedade de Beck, por exemplo. Ele tem uma validação para o inglês, para o português do Brasil, para o português de Portugal. Para cada país tem um estudo, porque tem uma adaptação cultural da linguagem para que a pessoa responda ao instrumento. Então, quem quer fazer pesquisa em constelação pode consultar esse material, né, e olhar. Nossa, eu queria medir depressão, né? Nossa, eu tenho muitas pessoas no meu serviço, no serviço que eu tenho disponível para colher dado, que tem depressão, eu queria fazer um estudo com depressão. Que instrumento que eu vou usar, né? Vou fazer um questionário só perguntando se a pessoa tem depressão ou não? Não, vamos usar um instrumento validado, né? Então pega aqui o inventário breve de depressão, né? Procura a versão em português validado, né? E usa para isso, né? Então ele é também um guia, né? Que serve para pesquisa, né? Então tem muitos dados interessantes aqui no mapa, né? Eu queria passar rapidamente. Vou projetar aqui, né? Outra informação. O mapa, ele hoje, não sei se vocês estão vendo aqui. Então, o mapa ele está já publicado na biblioteca virtual da Organização Pan-Americana da Saúde. Vocês vão achar ali ele como informe executivo, né? Ele já tem um DOI, né? Vocês conseguem buscar ele aqui, né? E ele tá lá no Tableau, que é a plataforma, né, da Bireme, né? Então, no Tableau, vocês vão ver do lado esquerdo os detalhamentos das intervenções, né? Que aqui no caso são o número de sessões, detalhamentos das sessões, né? Lá em cima, os desfechos, né? Os vários desfechos. E aqui embaixo as informações, né, de cada estudo, né? Então, quando eu clico na bolinha, ele seleciona exatamente da onde vem aquele dado, né? Então, eu tenho aqui um mapa geral, eu tenho um mapa organizado por nível de confiança, né? Na verdade, aqui é o tipo de estudo, né? Então, ensaio clínico é um estudo superior a um estudo de caso.
né? E a revisão, dependendo da revisão, ela é superior ao ensaio clínico, porque ela pode ser uma revisão de vários estudos clínicos, né? Aqui eu tenho o mapa por efeito da intervenção, né? Inconclusivo, positivo ou potencial positivo. Um resumo, né? E um sobre, que é o detalhamento da equipe que trabalhou, enfim, tudo que é todo o detalhamento ali do mapa de evidências, né? Então, só para ensinar a navegar aqui rapidamente. Então, acho que é isso. A mensagem que eu queria trazer, né, é essa, né? É com alegria que a gente avança, né? Para um primeiro para uma primeira versão desse mapa. Ele é um guia de desenvolvimento de pesquisa, ele é um guia de network de pesquisadores, né? Esses autores que já publicaram podem compor, ajudar pesquisadores novos, iniciantes, qualificar melhor a pesquisa. As revistas científicas que já publicaram um artigo podem publicar outros artigos, né? Às vezes a gente fica procurando revistas que aceitem artigos, então isso pode ser uma dica ali, né? Todo o material analisado vai virar também um artigo sobre essa agenda de pesquisa, né? Quais são as prioridades para a constelação, quais são as metas de desenvolvimento possíveis ali para a área, pensando nos gaps, né? Que são as lacunas que existem até o momento. Então, a gente fica muito feliz em trazer essas evidências, né? Elas são ainda evidências que precisam de mais volume, mais robustez, né? Então, a gente precisa de muito mais pesquisa, né? Uma pesquisa sozinha, ela não confirma nada, né? Ela dá uma direção, mas à medida que essas pesquisas se repetem, elas ganham corpo, elas vão trazendo mais confiabilidade daquele dado e vão ocupando também, trazendo a possibilidade de ocupar um guideline, né, um guia clínico, um protocolo, né, e entrando também em outros níveis de atenção, né, e trazendo confiabilidade, entendendo também como funciona cada uma das técnicas, né, os limites, as potencialidades de cada técnica. Então, eu queria agradecer e ficar à disposição se alguém tiver questões, perguntas, e passar a fala para os colegas que trabalharam também no mapa comentarem e trazerem as contribuições deles. Tá? Muito obrigado. Bom, perguntas a gente vai deixar mais para o final. Caio, você fica mais um pouquinho aqui, por gentileza. Só para responder várias perguntas, a gente vai mandar o link direitinho para vocês, tudo detalhado. Fiquem tranquilos, não fiquem ansiosos. Então, para a gente dar continuidade, eu vou passar a palavra agora para o Zé Miguel e a Vânia. Sejam bem-vindos. Oi, Inácio, boa noite a todo mundo que está presente. Eu vou passar para a Vânia falar primeiro, né, porque ela trabalhou na linha de frente aí junto com o Cabizin, né, sobre o mapa de evidência, como coordenadora temática, como uma pessoa que é pesquisadora, tem mestrado e doutorado, né, e também é entendida na constelação. Então, eu vou deixar ela falar primeiro e falo logo em seguida, tá, Inácio? Fique à vontade. Primeiras damas. É, Ok. porque ela trabalhou na frente disso daí junto com o Sim, com Cabizin. certeza. E trabalhou muito, Vânia. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada, mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui compartilhando o que nós temos feito e nos dedicado nesse campo das constelações. Agradeço a ABC, né, enquanto associação que me indicou à época para ser esse membro técnico. Precisava de alguém que fosse consteladora e que também tivesse o nível de doutorado, né? E foi uma honra. E, na verdade, Inácio, desde o início, eu gostaria de agradecer a duas pessoas em particular e estendo através dessas duas pessoas o agradecimento a todos os que contribuíram com a rede de práticas sistêmicas. Então, eu quero agradecer a Daniele Précoma e a Rosane Flávia, que lá atrás tiveram uma iniciativa fantástica, espetacular, de criar aquela rede para que dados fossem sendo compilados e inseridos.
E chegou um ponto que veio para mim, né, a pedido da ABC, em algum momento, que eu pudesse olhar aquele material. E o que a gente enxerga, Inácio, é uma vontade incrível dos consteladores do Brasil e do mundo de trazerem para o povo, para as pessoas, compartilharem com as pessoas o que eles veem de resultado nas constelações, a partir da aplicação das constelações familiares. E naquele material que estava na rede, né, Práticas Sistêmicas, foi de cortar o coração, eu digo assim, emocionada de ver pessoas que enxergam na sua prática os benefícios do método da abordagem de Bert Hellinger, mas que, ao mesmo tempo, quando a gente traz para o crivo da ciência, aqueles registros não podem ser computados. E não podem, pelo que o Caio e o Ricardo trouxeram, né? Particularmente agora o Caio mostrando. Quando a gente quer falar de ciência e desfecho em saúde, tem metodologia refinada, são muitos aspectos que precisam ser respeitados. E para quem está nesse mundo de publicação científica, particularmente como nós, eu e o José Miguel, que somos médicos, né? Para a gente é fácil entender, mas para os consteladores não é tão simples, porque o rigor é grande. E para a gente dizer, olha, esse desfecho de fato foi observado, tendo que responder a esses critérios metodológicos, como eu disse antes, foi de coração doído que eu tive que concordar, né, e avaliar esses artigos e que nós chegamos a 16 considerados dentro desse rigor, não é? Mas eu fico aqui com essa alegria no meu coração de hoje nós estarmos aqui em dia de festa, né? Desse passo parece pequeno, mas não, muito grande. Não podem mais dizer para a gente que não há evidência, porque evidência há. Ainda não no nível que a ciência cobra da gente, sim, mas o Caio trouxe esse dado também. É como se nós estivéssemos engatinhando ainda num contexto muito mais amplo, não é? Então, é, é com muita satisfação que eu pude colaborar de alguma forma, desde aquele princípio, revendo o material compartilhado da rede, e quando me foi conferida a honra de participar do desenvolvimento desse mapa. Então, assim, quando a gente olha para muito do que o modelo biomédico clássico oferece, é tão pouco que tem o nível de robustez que eles querem cobrar das constelações, algo tão recente. E nem por isso deixa de ser oferecido, deixa de ser, entre aspas, vendido à população. Então, nós temos, sim, os pés no chão, pelo menos eu e o Zé Miguel, de que muito há por fazer, e nós estamos, sim, aqui disponíveis para ajudar, porque o que o Hellinger trouxe para nós, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, foi muito. Se faz parte da nossa missão continuar pesquisando para que nós possamos trazer mais robustez a essa abordagem e termos uma próxima edição desse mapa ainda mais fortalecido, eu falo por mim, podem contar comigo, tá bom? Então, obrigada mais uma vez, ABC, obrigada, IBCF, ao CAPCIM, a todos os envolvidos. Foi uma honra. Eu acho que é essa a minha participação por enquanto, Inácio.
Tá ótimo. Eu estou todo arrepiado aqui, mas vou passar a palavra para o Zé Miguel. Ok, então, muito obrigado, né? Eu quero agradecer inicialmente, assim, a parceria, né, que nós fizemos, né, ABC e BCF, que foi uma coisa assim que a gente, né, a gente trata disso na constelação, né, da reconciliação, de trabalhar junto, né, somar esforços. Então, isso foi uma coisa que para mim foi bem natural, pode ser que tenha sido difícil para algumas pessoas. É, então, quando o Inácio e o Renato Bertatti, né, toparam fazer essa parceria, né, eu quero lembrar também, viu, Inácio, de agradecer a Lisandra Sericato, porque ela fez o primeiro contato com o Cabzin, né, ela achou o Cabzin, fez o primeiro contato e depois passou para, né, para mim as informações que ela teve do Cabzin. Eu fiz o contato com o Cabzin e aí a gente, né, resolveu então que ia fazer esse estudo. É, foi um esforço, né, de grande para a gente conseguir. O professor Ricardo, né, recebeu a gente bem, ouviu, né, a nossa demanda, o que que a gente queria, né? Então, quero agradecer também ao Cabezinho, professor Ricardo, professor Caio e todos os outros, né, membros do Cabezinho que contribuíram para que esse trabalho saísse, né, no prazo, né, com muita seriedade, né, com muita credibilidade, né, cumprir o prazo do jeito que foi feito, seguiram todos os passos. E quero agradecer também a ABC, agora presidida pelo Tarso Firassi, né, que a ABC conseguiu entrar nisso daí sem colocar um tostão da ABC, né? Foi doação de um associado e também uns eventos, né, organizados pela ABC e BCF, que conseguiram bancar a parte financeira disso. E aí eu agradeço também a você, Inácio, pela iniciativa nisso daí, que ajudou muito, tá? E uma honra muito grande, porque quando eu vim para ser presidente da ABC, eu sabia que era alguma coisa ligado com a ciência, com a coisa acadêmica e o rigor desse estudo, né, conduzido aí, né, e eu não posso deixar de agradecer a Vânia, né, que ela se entregou nisso daí nas madrugadas, né, muitas madrugadas aí estudando, lendo material, para poder trabalhar nisso. Eu sabia que ela ia ter esse compromisso, tá? E foi por isso, até porque a gente nem tinha tanta gente assim, né, dentro da ABC, com a qualificação que ela tinha de ser pesquisadora atual, né, de estar fazendo pesquisa no momento, de ter doutorado, né, e de entender muito da constelação, porque está nisso desde o começo da fundação da ABC há mais de 20 anos. E quero agradecer também aos companheiros, né, colegas de diretoria da ABC à época que me apoiaram, né, os que me apoiaram para eu bancar isso, né, bancar essa decisão de fazer, de contratar, né, é, o mapa de evidências, né. Então, o rigor desse estudo, ele é tão grande, ó, para ter ideia, para quem está nos ouvindo, que, por exemplo, as duas publicações que eu tenho, né, que trata de constelação, elas não entraram, entendeu? Tá? Então, por que que não entraram? É porque não devia entrar mesmo, porque, embora tenha lá os desfechos de saúde, eu analisei, né, o resultado de constelação numa pesquisa de 230 mulheres com dor pélvica crônica, mas, de fato, não estava detalhado a descrição, só estava falando lá que era o método de Bert Hellinger, né? Não foi feito o detalhamento na época, em 2014, e agora, em 2024, que também a gente tem um estudo, né, qualitativo mostrando que favorece a alta ambulatorial de mulheres com dor pélvica crônica, constelação familiar, também não foi um estudo que tinha no seu título, né, no seu escopo principal constelação, era um estudo maior, onde a gente analisou a constelação de tabela, né? Mas tem um estudo, né, que é um ensaio
controlado, randomizado, que projeto já aprovado no Comitê de Ética, que está no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, que qualquer um pode acessar e reproduzir, replicar, inclusive para outras doenças que não seja dor pélvica crônica, ou mesmo mulheres com dor pélvica crônica, tá? Então, isso tudo, eu imagino que no artigo, né, que está para sair aí, que também vai ser produzido, né, como um produto desse trabalho do Cabizim, né, junto com a equipe que trabalhou, e também deve trazer diretrizes nisso daí. De qualquer maneira, tem muita coisa para acontecer ainda. Isso foi assim o pontapé inicial, né? E eu estou falando disso, eu falei disso, que os meus próprios artigos não entraram na revisão, mostrando o rigor científico que eles tiveram, né? Desse estudo, tá? Desse mapa. Então, quero agradecer demais todo mundo, todas as pessoas que confiaram, né, na nossa proposta de começar isso. E como o Inácio falou agorinha, vai servir para o mundo, né? Porque ele já vai sair, aí já tem já a versão em inglês, espanhol, né? Eu até já tomei a liberdade, depois de perguntar para o professor Caio, né? Se eu podia já enviar a versão em inglês para o Barna Concoli Tag, que vocês vão ver que é um dos principais, assim, que ofereceu as referências bibliográficas dos estudos que estão contidos nesse mapa de evidência, que é um professor importante da Universidade, né, de Toronto, no Canadá, tá? Já mandei para ele, ele já está me perguntando, e as repercussões, né? Como é que foi? Eu falei, não, estamos aguardando, né, a divulgação oficial que é hoje. Então, a mim só cabe agradecer todo mundo, Inácio, a nossa parceria, agradecer ao Tarso, que vai seguir aí, né, né, que está seguindo na presidência da ABC, e aquilo que eu sempre digo, né? A gente pode remar todo mundo na mesma direção, né? Inclusive a nova associação, né? Que a gente possa, né, quem sabe, construir coisas juntos aí em tudo que a gente tiver, né, de sintonia, né, naquilo que a gente pensa parecido, porque no final das contas o que importa é que a gente produza coisas importantes, grandes, coisas confiáveis, sérias, de credibilidade, tá? É isso então, Inácio. E agradecer ao Cabizinho mais uma vez e à Vânia, um grande abraço a todo mundo e que nós possamos, né, seguir mais e também agradecendo a Eliane Amado e a Isabela, que também, né, trabalharam aí representando o IBCF nesse trabalho aí do mapa de evidências junto ao CABZ. Grande abraço a todo mundo, muito obrigado. Ô, gente, não acabou não, nós vamos até 8h30. Espera aí. Eu vou dar 5 minutinhos para a Isabela Oliveira. Não sei se a Eliane está aqui, que ela estaria na faculdade. Eu acho importante elas também darem o seu depoimento. Fizeram parte desse projeto maravilhoso. Então, estou passando a palavra agora para Isabela Oliveira. Olá, boa noite, pessoal. Que linda festa que nós estamos aqui reunidos hoje, não é? Para nós, assim, que trabalhamos para que chegar nesse dia, para cada um de nós que é, deu início a esse processo tão longo, mas muito proveitoso. Que alegria que estamos aqui. E eu vou começar agradecendo, em primeiro lugar, ao Bert Hellinger, que foi quem nos uniu, né? E a esposa dele, Sophie Hellinger, que está zelando pelo trabalho dele, né? E agradecer também, eu acho que é importante nesse momento tão significativo que nós estamos vivendo, agradecer aqueles agressores, aquelas pessoas que detrataram, que falaram da constelação familiar, mas não essas pessoas propriamente, mas aquilo que por meio dessas pessoas nos levou a esse mapa maravilhoso, que na verdade é um tesouro e que nos leva a um tesouro que mostra todo o caminho que nós fizemos, essa ciência, digamos assim, recém-nascida, podemos chamar ela de Hellinger ciência, essa ciência recém-nascida, né, que nasce, digamos assim, com quem? Eu, como sou historiadora também, né, como uma cientista social de comunicação, história, psicologia, eu vou dizer assim,
essa ciência, ela nasceu com o próprio Bert Hellinger, e como ele mesmo me disse que com 25 anos, ele disse, eu conheci essa verdade desde os 25 anos, né? Onde ele, então, ele entendeu o que permitiu que aquela representação familiar pudesse nos levar a tanto desabrochar como uma grande árvore, né, de conhecimento. Como o Ricardo falou, e como a gente pode perceber por todas as práticas integrativas, a saúde é social. Nesse momento, eu estou aqui no Canadá, vindo dos Estados Unidos, numa conferência, a maior conferência, considerada a maior conferência de inovação do mundo. Quem viu o Fantástico viu essa conferência, e eles falavam assim, uma das coisas que foi dita lá, que era assim, a saúde é social. A saúde é social. Se falava em saúde mental, nesse momento o trabalho é, a saúde é social. E nós, dentro da constelação familiar, dentro de todas as práticas integrativas, e que bom, pessoal, nós juntos estamos lá em práticas de medicinas tradicionais e integrativas, olha, esse é o nosso lugar, né? Mas esse é o nosso lugar também junto com a ciência que vocês viram que é dura. Tanto que quando me chamaram lá no livro, lá esse livro que a Daniela é uma das coordenadoras, eu falei, olha, essa missão de fazer ciência com rigor, de fazer essa revisão sistemática que vocês estão pretendendo, ela é muito, muito difícil. E graças a Deus surgiu a Cabizin, que fez com a maior, digamos assim, maestria, como vocês podem ter percebido, de tirar o chapéu. A gente tem que agradecer a Cabizin. Mas essa ciência tão dura, que só de 8.000 sobrou 16, né? Ela nos mostrou o quê? As lacunas. Elas mostrou, olha que beleza, essas lacunas. E, digamos assim, a importância também de todas essas práticas integrativas, das quais nós fazemos parte, e que não fazemos parte, somos nós os integrativos, e aqui está a medicina. A gente realmente precisa de um modelo. Não sei se vocês perceberam, como é que a ciência cartesiana, masculina, que domina o pensamento científico, ainda um pouquinho ultrapassado, mas isso tem a ver com esse desequilíbrio do feminino e do masculino na sociedade, coloca naquele triângulo. Quem está lá no topo do triângulo, a revisão sistemática, os estudos clínicos com duplo cego, tudo bem. Tudo bem, isso nos levou a um lugar muito importante dentro da sociedade. Mas, nesse momento, se Bert Hellinger não tivesse trilhado um caminho fenomenológico do conhecimento, se ele não tivesse tido a humildade de entender o básico é que aquele que conhece a realidade, que faz estudos clínicos com duplo cego randomizado, que usa sua maravilhosa capacidade cognitiva para poder trazer avanços incríveis, né, como a vacina, nós podemos dizer que ele, quem faz a ciência é um ser consciente. Nós não sabemos o que é a consciência, né? Não sabemos o que é a consciência, e recentemente eu vi uma palestra de um cientista italiano chamado Federico Fagin, que eu super recomendo. Ele foi o criador do microchip. Ele teve uma experiência de expansão de consciência espontânea, onde ele se percebeu como amor e paz e união com o universo. E esse cientista, ele é extremamente, digamos assim, reconhecido internacionalmente. E assim também foi com Bert Hellinger. Bert Hellinger partiu da experiência para chegar nesses desenvolvimentos que nos permitem hoje, depois que ele conseguiu fazer e trilhar esse caminho, abrir esse caminho, que a ciência possa vir atrás do que ele fez para poder, digamos assim, chegar nesses resultados que eu também considero fascinante, né? E assim, eu acho que eu gostaria de terminar agradecendo a Vânia, e principalmente assim a visão feminina que ela traz, que nos emociona, porque assim, eu acho que cada dia mais a gente tem que estar consciente, principalmente nós brasileiros, né, que vivemos assim tanta violência em relação à mulher, que a gente precisa dessa integração, que ao invés de uma pirâmide, talvez a gente possa chegar no yin e yang, né? E eu termino com a frase da Vânia dizendo o seguinte: olha, evidências há, né? E também termino com a frase do José Miguel, só que transformando um pouquinho, ao invés de remar, eu vou dizer o seguinte: como os peixinhos, vamos seguir o fluxo, vamos aprender com o nosso mestre, quais são esses princípios que nos levam, assim, no rumo da vida, e junto com os consteladores, cada um na sua posição, da nossa contribuição. Muito obrigada.
Vamos lá, gente. Para caminhar rápido, Eliane apareceu, está aqui, ela faz parte. Eliane, rapidinho, hein? 2 minutinhos. Bora lá, Eliane. Oi, gente, boa noite. Eu serei breve, eu estou aqui emocionada, extremamente grata por essa oportunidade, por ter sido uma gotinha nesse oceano imenso de aprendizado, por ter tido a oportunidade de contribuir e me coloco à disposição para essa continuidade, né, para que a gente consiga colocar mais robustez nesse próximo mapa, né, nesse próximo passo. Gratidão, Inácio, pela oportunidade, pelo convite. Vânia, Zé Miguel, ABC, IBCF, Isabela, a todos que fizeram parte, e eu estou extremamente orgulhosa, feliz, e como a Isabela falou, se não fosse essa, essa visão do Bert e da Sophie, desse presente que ele trouxe para o universo, não estaríamos aqui reunidos. Obrigada. Olha, já estamos em quase 400 pessoas. Para encerrar, eu vou começar com quem começou essa história, como a Vânia já contou. Daniele Précuma, 2 minutinhos. Acho difícil é falar 2 minutos, mas vou ficar aqui puxando sua orelha. Ai, gente, a história começou aqui, né? Práticas sistêmicas na solução de conflitos, estudo de casos, e aí veio a rede Práticas Sistêmicas. Então, eu tenho que agradecer aos meus padrinhos desse caminho com direito sistêmico, né? Dr. Sami Storch, doutora Fabiana Quezada. E então, a todos os malucos, porque eu fui considerada uma maluca, que lá em 2021 começou essa rede de práticas e hoje nós estamos aqui lançando o mapa de evidências, que é um subproduto do que é esse livro de quase 500 páginas, que eu, né, consegui realizar esse trabalho graças a todas essas pessoas que vieram comigo, apesar de ser realmente uma coisa de maluco. Eu quero agradecer a essa maluca que vive dentro de mim, porque dentro da minha mente que eu expando, cabe todos vocês, meus professores, as pessoas que vieram antes, Bert Hellinger, Sophie Hellinger, as constelações, e os cientistas. No meu coração cabe, nos meus olhos, eu sempre olhei para vocês, para os meus professores, e eu acreditava e sempre acreditei que o dia de hoje fosse possível, mas não seria realmente, isso tudo não teria sido concretizado sem que cada pessoa que preencheu um link de cadastro, que mandou um WhatsApp, que escreveu uma linha, que leu um texto para fazer esse livro e isso tudo acontecer. Então, assim, são tantas pessoas envolvidas nisso que é bom que a gente está gravando o dia de hoje para deixar registrado que é tanta gente, são tantas pessoas. Agora o mundo vai colher o resultado disso através desse mapa. E, né, temos muito que aprender essas lacunas. Nós tivemos aí a sábia professora Isabela Oliveira nos orientando, revisando, sendo nossa mentora nesse trabalho de pesquisa que resultou no livro. Os revisores, a Vânia, doutor José Miguel de Deus, nosso mentor também, professor Marcelo Pelizoli, um pesquisador inestimável, foi nosso prefaciador no livro. Isso tudo, né, graças a vocês, acabou se tornando, chegando a esse ponto, porque cada um conseguiu fazer um pedaço dessa maluquice que a gente resolveu fazer. Porque parecia tão grande, tão absurdo e tão gigantesco, e cada um de nós deixou de dormir um pouco, cada um de nós deixou de ter seu lazer para se dedicar a isso. Então, eu não conseguiria ter feito jamais
essa maluquice toda sozinha. E aí chegou a Cabicim com toda a sua maestria, né, de fazer nesse rigor para nos dar esse presente de hoje. Gratidão a todas as pessoas que colaboram financeiramente para que esse mapa, né, a gente possa pagar esse trabalho desses pesquisadores. Porque a gente conseguiu fazer um trabalho voluntário por muitos anos. A rede começou em 2021. Né? E de que forma que as pessoas podem equilibrar tudo isso, né? Continuando a contribuir, né, com o custeio do mapa, que não terminou ainda, né? Aqui pelo lado do IBCF falta um pouco. Se interessa pelo tema, né? Adquirir o livro Constelação Familiar, que foi um trabalho custeado pelo bolso dos pesquisadores. Então, assim, tudo isso, todo esse trabalho, né, tem também um equilíbrio financeiro a ser reajustado para que a gente continue a crescer e continue tendo fôlego para trabalhar cada vez mais. Gratidão ao Inácio, que sediou, o Inácio, ele sediou, ele deu, né, estrutura para que as minhas ideias malucas pudessem acontecer, continua dando. Então, gratidão, Inácio, você é um ser humano incrível. As constelações no Brasil e no mundo devem muito, muito a você. E minha gratidão gente, sem palavras, assim, hoje é festa. Um Tá bom, abraço a Dani, todos tá vocês. bom, obrigado, obrigado. Olha, depois eu pago a comissãozinha lá. Seguinte, eu vi que a Lisandra está aqui, como foi falado pelo Zé Miguel e pela Vânia, ela foi responsável por achar a Cabizim. Então, eu vou dar 2 minutinhos, Lisandra, e eu queria que, se alguém tivesse alguma pergunta, escreva aqui no chat para mim. Escreva no chat. A gente tem mais 14 minutos. Lisandra, por gentileza. Se você tiver aí ainda, tá? Estou vendo ela aqui. Cadê você, Lisandra? Quem tiver pergunta, já põe no chat, por favor. Bom, enquanto a Lisandra não chega, enquanto não tem pergunta, quando eu acredito que quando tudo isso está Inácio, acontecendo. Inácio, posso fazer uma Cheguei, pergunta para o Caio? Aí cheguei, ela Nath. chegou. Espera aí, a Lisandra chegou, Zé Miguel, só um minuto. Bora Passa lá, para ela. Lisandra. Eu nem tenho nada para falar, eu só tenho realmente a agradecer. Eu sempre fui uma buscadora, o Inácio uma vez me chamou de escavadora, né, Inácio? E é como vocês todos disseram, graças a quem não conhece, que se arvora do direito de criticar sem conhecer, a gente teve esse impulso, né? E foram nos meus estudos, preparando seminário, preparando congresso, que eu fui buscar, né, como a gente poderia transformar isso em ciência. E que bom que o Dr. Ricardo, na época, me atendeu gentilmente a um e-mail que eu mandei como uma desconhecida qualquer, né? E me atendeu muito gentilmente, ele e o Caio, e eu só tenho a agradecer por eu ter sido ouvida, escutada, e pude fazer essa conexão, né, de pessoas tão especiais. É uma graça divina poder estar com todos vocês. Vânia, eu não tenho palavras para agradecer pela tua força, pelo teu carinho, pela tua gentileza de sempre. Zé Miguel, não tem comentários, a dedicação, a Isabela, Daniele, onde tudo começou em 2021, lá com o Sami, e a todos, a Eliane, professor Pelisória, a todos que estiveram conosco. E é claro, né, Inácio, se não fosse você, nada disso talvez tivesse acontecido, porque afinal de contas, ideias precisam ser construídas na matéria, e você sempre deu apoio, e foi com medo, e a gente foi com medo, e foi mesmo assim, né? Então, eu sou grata a Deus, essa grande consciência, como diria Hellinger, ou a grande alma, por ter sido um pequeno veículo nessa ligação de seres tão magníficos. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigado, Elisandra. Zé Miguel, já que você falou que ia fazer a pergunta, pode fazer, fique à vontade.
Então, só perguntar para o Caio, assim, porque lá ele mostrou, e o PDF mesmo, né, do mapa, ele está disponível no mesmo lugar que quando você entrar com o DOI lá, ou aquele link da Bireme, Caio, o Isso. PDF, o arquivo como um todo, o PDF, aonde que as pessoas acham que pode passar para frente, assim, o PDF do O mapa? PDF, Enquanto... tá. Ele tá publicado dentro da biblioteca, né, da BVS. Se você colocar ali na biblioteca o título do mapa, vai aparecer o informe executivo, aí dá para baixar, né? Ele tem um DOI ali. Esse endereço do mapa do, do DOI é definitivo, né? Então, é um endereço que não muda esse PDF. Ele vai subir ali também no site do Cabecim, vai ter na área de mapas de evidência, vai ficar ali marcado. A gente ainda não subiu, tem uma leva nova de mapa para subir ali, então vai ficar ali, mas direto na biblioteca da OPAS, tá? Vocês conseguem Outra pegar. pergunta, Caio, aquelas informações complementares, né, que são mais amplas, né, elas só estão em português, não é? Aquele mais Isso, amplo, elas estão em né? português E e a gente aquela está só vai escrevendo um ficar em português. artigo. Não, eu sei, mas aquele ampliado só vai ficar em português mesmo, não é isso? Isso, ampliado sim. Uhum. Tá bom. É só para saber, porque eu também estou pensando em mandar para o Barna Conculiteg, lá da Universidade de Toronto, tá? Mas aí eu mando em português e eles traduzem lá. Maravilha. Só com E o artigo, a data de submissão deles, você já tem uma ideia também? O artigo complementar que vai vir aí? Olha, a gente está em vias finais ali do artigo, né? Então, eu acho que vai depender bastante da revista, né? Mas a Eu estou ideia era falando da submeter nas próximas submissão mesmo. semanas, né? É da submissão, né? Porque o artigo, né, é importante as pessoas saberem, ele vai servir assim também para ajudar, além do mapa, claro, para as pessoas entenderem né, quais os rumos que precisa seguir as pesquisas vindouras, né? Tá? As tendências, as necessidades, as lacunas, né? Não é isso? Exatamente. Exatamente. Ó, só um Então tá bom. parênteses, Zé Miguel. Em todo mundo que se inscreveu para esse encontro de hoje vai receber o link, tudo direitinho, não precisa se preocupar em digitar nada. A gente criou um texto que eu falo sempre, que eu falei para o Caio, para o Zé Miguel, para nós, seres comuns, entendermos o que é. E a gente só está dando o primeiro passo. Então, ô, Caio, tem uma pergunta aqui, eu vou pedir para você responder e depois eu vou entrar nos recados finais. Como será possível medir cientificamente fenômenos que não se replicam com mesma especificidade em realidades sistêmicas diferentes, como nos sistemas familiares? Gente, é uma ótima pergunta, né? Assim, é o desafio de muitas coisas que acontecem, muitos fenômenos que acontecem. O desafio é justamente você conseguir um método adequado para estudar aquele fenômeno, né? Então, isso não é uma exclusividade da constelação, mas todas as áreas do conhecimento vivem essa realidade, né? Da física de partículas até áreas onde o objeto de estudo é comportamento humano, com toda a complexidade do comportamento humano, você tem fenômenos raros difíceis de estudar, né? Então, isso é um desafio metodológico, né? E aí você tem tanto métodos mais confiáveis, né, para isso, então um método adequado para isso, né, com mais rigor, com mais detalhamento, né, colher mais dado, retirar o máximo possível dos vieses, né, acumular o dado ao longo do tempo, né, tem várias formas, mas isso é um desafio e uma limitação da ciência inerente, né, tem coisas que a gente não consegue estudar porque são fenômenos de difícil repetição, que a gente entende tão pouco que a gente não consegue nem desenhar direito
a melhor estrutura de método para estudar, enfim, são limitações do modelo, né? Até algumas décadas atrás, muitas métricas não existiam, né? A gente não sabia como medir. Então, por exemplo, as interações na neurociência, né? As interações, o funcionamento do cérebro ali, né? As interações, integrações entre as áreas cerebrais não eram conhecidas, então não era possível você correlacionar o estado, né, as ondas ali cerebrais medidas por um eletroencefalograma, por exemplo, com qualquer palavra ou imagem que a pessoa estava vendo, né? Hoje a gente consegue correlacionar. Então, aquilo que não era disponível numa determinada época passa a ser com o avanço de outras coisas, né? Então, pode ser que esses fenômenos vão ficando mais compreensíveis à medida que vão surgindo outros métodos, outras coisas ali para estudar, né? Isso é uma lacuna e um desafio imenso. Tem um monte de coisa que é difícil, né? Tem modelos de estatística diferentes, né? Você pode usar um modelo não linear, né? Um sistema dinâmico, uma rede neural. Pode usar outras coisas para compor também a análise muito mais na inter-relação entre todos os componentes do que causa e efeito linear, né? Então, tem outras coisas fora da caixa, são extremamente complicadas, mas é possível também pensar em pesquisas diferenciadas, né? Tem um artigo publicado sobre isso. Quem tiver interesse, eu vou jogar aqui no chat, tá? Tem uma publicação exatamente sobre os desafios metodológicos da área de MTCI. E aí eu vou jogar aqui. Quem quiser aprofundar, depois pode buscar. Tá, depois você manda para mim também, Caio, que eu mando nos grupos. Seguinte, informações finais, e aí, por último, a Vânia quer fazer uma provocação, e eu vou deixar, tá? Aí eu quero ver o que o Caio vai responder. Mas vamos lá. Próximos passos, a gente vai estar conversando bastante. Hoje eu conversei bastante com o Caio, vou conversar com o Zé Miguel e a Vânia. Mas no Congresso do IBCF, 29 e 30 de agosto, a gente pretende dar um up nessa parte de pesquisa científica e nós vamos discutir bastante. E agora? O que a gente faz? Então, essa é a pergunta da Vânia. E o que a gente responde para os nossos opositores agora? Leia o mapa de evidências? Então, gente, a pergunta é uma pergunta boa, né? É claro que a gente, quando quando a gente vai buscar uma resposta, às vezes a vida responde a gente de forma objetiva, às vezes ela responde a gente com um caminho, né? Nem sempre a resposta é uma coisa pronta, às vezes a resposta é um caminho de desenvolvimento, né? Eu acho que a constelação ela ganha uma resposta que é um caminho, né? É um caminho de desenvolvimento. Então precisa ser feito um trabalho, um corpo, né? Um fortalecimento, um alicerce, né? É uma área que tem engajamento, que tem união, que tem potência, né? Então tem todos os ingredientes ali para se desenvolver muito. Eu acho que muita gente colocou aqui no chat, né? Perguntas, eu vi perguntas assim: ah, eu tenho vontade de colaborar na pesquisa, ah, eu tenho tais dados, como é que eu faço pesquisa, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ótimo, né? Assim, pessoas interessadas em pesquisa é muito importante, né? Então, a recomendação, né? Façam pesquisa, né? Vão estudar, vão fazer mestrado, vão fazer doutorado, vai se engajar numa carreira científica, né? A ciência é resultado, né? A área da ciência da saúde é resultado das pessoas que compõem a área, né? Então, se a gente quer transformar o paradigma, quer discutir outras coisas, quer aumentar a, a abertura para outras formas de entender as coisas e de intervir, a gente precisa estar ali dentro para compor isso e construir esse caminho, né? Então, é um caminho de construção, muito mais construção do que resposta pronta. Então, é isso que eu diria, né? Eu acho que a resposta é o caminho que foi aberto, e agora cultivar o caminho, né? Novas pessoas interessadas, né? Que vão se dedicar e que vão colocar essa energia, vão abrir
dentro da linguagem da ciência, essas abordagens, né? Então, por exemplo, áreas, osteopatia, por exemplo, a própria naturopatia, né? A minha área de formação. No começo da formação dessas áreas, não tinha um conhecimento científico estruturado, né? Isso nasceu depois, né? Pesquisadores, pessoas que se interessaram, que foram construindo método, que foram buscando, que foram consolidando, né? Hoje a gente tem ali, a naturopatia tem um Health Technology Assessment, que é um grande levantamento, tem mais de 10 instituições a nível global que são institutos de pesquisa, com financiamento para pesquisa na área, né? Tem várias revistas científicas. A osteopatia é a mesma coisa, né? Também se estruturou, criou método, criou ferramentas particulares para desenvolver ciência na área. Então, é um caminho de estruturação, né? Um caminho de linguagem, de estruturação e de instrumentação, né? É isso que eu queria dizer. Inácio, Oi, Inácio, querida. posso falar? Pode, lógico. Vou Eu quero usar, depois vou, só ler abu- um poema, tá? Só ler um poema, depois da Vânia, tá? eu Vai, vou Vânia. abusar do meu poder de síntese e eu quero perguntar ao Caio se nós, consteladores, eu entendo perfeitamente todo esse cuidado que ele traz nas informações, na maneira de olhar tecnicamente para o mapa, né? E agradeço muito por isso. E pergunto se seria razoável para nós, consteladores, respondermos a quem nos pergunta assim: e aí, o que esse mapa mostrou? Eu poderia responder: mostrou que há evidências incipientes e que mostrou também um caminho a ser construído para ter mais robustez. Eu poderia responder assim? Perfeitamente. Perfeitamente, Wagner. Então, pronto. Realmente, existem evidências incipientes, iniciais ali, né, que mostram um caminho interessante. Já tem indicativos de onde poderia ser aplicado, né, como poderia ser aplicado, os instrumentos que podem ser utilizados e o caminho de estruturação para vocês seguirem, né? Isso é uma resposta. A resposta é uma resposta madura, uma resposta de construção e de organização, né? Vocês foram muito Ok. organizados e poucas áreas têm esse poder de organização e de resposta nesse nível. Isso é muito bacana. E aí nós poderemos dizer, a quem diz não há evidências, a gente dizer não é bem assim. Há evidências sim, com um caminho a ser fortalecido. Muito obrigada, Caio, por sua Vânia, escreve resposta. isso aí para a gente publicar, viu? A Isabela vai ler um poema e eu queria aqui, em nome do IBCF, agradecer a todos. O nosso parceiro e amigo novo, o Tárcio da ABC, está aqui com a gente. A todos que participaram desse evento maravilhoso. E eu posso dizer, Vânia, que existe a constelação antes e depois do mapa de evidências. Isabela Oliveira, Caio, muito obrigado, Ricardo, Zé Miguel e a todos. Isabela, seu poema e fechamos. É uma boa lembrança que eu trago aqui. Eu gostaria de pedir, Inácio, que você recortasse a síntese que a professora Vânia fez, que ela está muito importante para que todos nós já tenhamos clareza, né, de tudo que precisa ser feito. E eu preciso relembrar, como professora também, que começamos por um compromisso como consteladores familiares, de um aprimoramento constante e realmente de darmos um salto teórico e científico, porque foi isso que esse mapa mostrou. Precisamos de um salto teórico e científico. E eu vou terminar com um poema de Bert Hellinger que se chama Os Jogadores, que está em vários livros, se não me lembro, se bem me lembro, está no Amor do Espírito. Eles se declararam adversários, face a face, disputaram num tabuleiro comum com diversas figuras e regras complicadas, movimento a movimento, o antigo jogo dos reis. Cada qual sacrifica diversas peças em suas jogadas e busca a vantagem, até que não haja mais movimentos a fazer e o jogo termine. Em seguida, mudando de lado e de cores, iniciam outra rodada do mesmo jogo dos reis. Mas quem joga o bastante, muitas vezes ganhando, outras perdendo, torna-se um mestre
dos dois lados. Valeu, gente! Show de bola! Muito obrigado! E todas as informações de quem quer fazer pesquisa e tudo mais, a gente vai passar nos grupos, tá bom? Nós vamos fazer grandes coisas daqui para frente. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, gente!